Olá, meu nome é Caroline. Esse é o meu trabalho de imersão profissional de desafios contemporâneos, acompanhado pelo tutor Marcelo Pires de Souza e dos meus colegas André Luiz e Matheus Gabriel. O fichamento foi baseado no artigo Um estudo de metodologia mista sobre soft e hard skills, a perspectiva dos estudantes de uma empresa contratadora, escrito no ano de 2022 por Ana Reis, André Medeiros, Cícero Eduardo, Luiz Costa e Manuel Along de Oliveira. Para a conclusão da pesquisa, os autores utilizaram a metodologia mista, como revisões de artigos científicos sobre hard e soft skills, encontrados nos Scopus, utilizando como base diversos autores, entre eles Ribeiro, Travassos, entre outros. Foram utilizados também um questionário disponibilizado pelo Google Forms, dividido em duas partes. Informação para a caracterização e avaliação da percepção dos estudantes sobre hard e soft skills, contabilizando um total de 82 respostas num tempo de 10 dias, e uma entrevista com uma técnica de recursos humanos que atua em uma instituição financeira portuguesa. Ao longo do artigo, nos deparamos frequentemente com as palavras competências, desenvolvimento, hard skills, recrutamento, soft skills, recursos humanos. O principal objetivo do artigo é entender a importância da soft e hard skill no dia a dia das organizações. A princípio, o artigo foca bastante na diferença entre as duas competências. Porém, ao longo do artigo, somos apresentados como ambas as skills são vistas, tanto pelos alunos quanto pelas organizações. Indo para a entrevista, eu entrevistei pessoalmente, em outubro de 2024, a senhora Iana Torres, que é do RH do Centro de Desenvolvimento de Estudos e Programa de Desenvolvimento Sustentável, o CIEDS. A primeira pergunta da entrevista é: de acordo com sua vivência dentro da área, você acredita que nos dias atuais nossas experiências podem contribuir para um avanço no âmbito profissional? Resposta: com certeza. As experiências contribuem para o desenvolvimento do colaborador, sendo assim, enriquecendo a solução das tarefas do dia a dia de forma criativa e inovadora. Segunda pergunta: em sua opinião, quais são os principais pontos para um profissional ser contratado? Resposta: no momento consideramos soft skills, comprometimento, trabalho em equipe, empatia e resiliência. Terceira pergunta: quais os métodos mais utilizados por você, juntamente com sua empresa, no processo de recrutamento e seleção? Como eles são definidos? Resposta: realizamos recrutamento com base na descrição da vaga. Em seguida, damos andamento na seleção dos candidatos que se enquadram melhor à vaga. A seleção é baseada em testes de hard e soft skills. Quarta pergunta: na hora da contratação, quais são os maiores desafios quando se trata de equilibrar os interesses da empresa e os profissionais disponíveis no mercado de trabalho? Resposta: em alguns momentos, precisamos abrir mão de algumas competências técnicas para contratar um candidato com soft skills e que tenha potencial de desenvolvimento ao longo do prazo. Dessa forma, acabamos investindo nesses colaboradores e obtendo um resultado no futuro. Quinta pergunta: quando falamos sobre processos seletivos para o cargo de gerência ou liderança, o cenário é ideal para uma contratação interna ou externa. Por quê? Resposta: com certeza, uma contratação interna. Por se tratar de um cargo importante de confiança, nada melhor do que nossos colaboradores, pois já conhece nossa cultura organizacional e utilizamos como ferramenta de motivação para os demais colaboradores. E para encerrar, conforme o mercado de trabalho vai se atualizando, surge a necessidade do trabalhador se adaptar e aprimorar suas aptidões para atender maior competitividade exigida pelas empresas. Porém, ao contrário do que foi feito durante muitos anos, atualmente as empresas exigem não somente conhecimento técnico e científico, pelo contrário, cada vez mais está exigido que os candidatos possuam as habilidades sociais para lidar com pessoas, tomar decisões. Essas habilidades se chamam soft skills. Diante disto, o texto busca entender a diferença entre os dois tipos de habilidade e também como as empresas trabalham a necessidade de cada uma delas dentro de seus respectivos processos seletivos. Para a pesquisa, foi utilizada uma abordagem, em sua maior parte, qualitativa, artigos de estudos e materiais didáticos que trabalham um assunto, entrevistas semi-estruturadas com profissionais da área. Ao analisarmos todo o processo, logo iremos nos deparar na importância das competências no âmbito profissional. Por um lado, temos as competências técnicas, científicas e aprendidas através de treinamentos. Entretanto, temos competências de extrema valia que andam lado a lado com essas hard skills. Competências essas que são
nossas e que ao longo de nossas vidas podemos desenvolvê-las, as soft skills. A combinação de ambas aplicadas no ambiente de trabalho faz com que o profissional se torne diferencial em sua jornada profissional. Tendo em vista que algumas soft skills são extremamente importantes na tomada de decisões, empatia ao próximo, inteligência emocional, entre outras. Podemos notar que esses profissionais se tornarão o futuro, pois estão desenvolvidos e treinados da forma para aumentar a competitividade entre suas corporações. Com isso, as empresas voltam-se às competências primordiais do ser humano, pois elas potencializam as habilidades técnicas de seus funcionários, trazendo assim uma gestão de pessoas focadas na saúde e bem-estar de seus colaboradores, não somente nos lucros. Durante as entrevistas, foi observado que as empresas estão cada vez prezando mais pelas soft skills nos processos seletivos. Foi constatado que a principal soft skill buscada pelas empresas é o trabalho em equipe, seguido de comprometimento com o trabalho e com a equipe, também a empatia com o próximo. O desenvolvimento das soft skills ainda é visto como um desafio pelas empresas, que por muitas vezes optam por contratar candidatos de menor nível técnico, que são mais fáceis de desenvolver durante o dia a dia no trabalho, caso eles demonstrem que possuem o que está sendo procurado pela organização em termos de habilidades sociais. Diante disso, podemos concluir que as habilidades técnicas são relativamente mais fáceis de serem desenvolvidas durante o exercício da função, visto que o colaborador poderá aprender a técnica na prática. As soft skills, por outro lado, são mais desafiadoras na hora de serem desenvolvidas, pois estão diretamente ligadas à vivência que o colaborador tem ao longo de sua vida. As soft skills são afetadas diretamente pela criação, cultura e ambiente onde a pessoa está inserida. Por esse motivo, as empresas prezam pela contratação de pessoas que já demonstrem uma certa maturidade em relação ao dia a dia corporativo, por mais que essas pessoas não sejam exatamente o que está sendo procurado pela empresa em nível técnico. Concluímos também que as empresas estão cada vez mais investindo em estagiários jovens e aprendizes, procurando pessoas que buscam se desenvolver tanto tecnicamente, tanto quanto socialmente, dentro da cultura da empresa. Sendo assim, o mais provável que o colaborador cresça junto com a organização e que ambos alcancem seus objetivos de forma conjunta. Obrigada.